Olá pessoal, sejam bem-vindas ao segundo episódio do podcast Vozes pela Inclusão de Pessoas LGBTQIA+, em Angola. Esse é um podcast do Arquivo de Identidade Angolano, mais conhecido como AIA, e conta com o apoio da Embaixada do Reino dos Países Baixos em Angola, a quem mais uma vez agradecemos pelo apoio de sempre. Se vocês acompanharam o nosso primeiro episódio, vocês já devem saber que nós estamos na segunda edição desse podcast, que tem o compromisso de dar voz e visibilidade às experiências, aos desafios e à vida de pessoas LGBTQIA+ em Angola, através de temas interessantes, leves, conversas com pessoas de dentro e fora da comunidade. E nós hoje temos um outro tema muito interessante, mas antes de falarmos sobre ele e sobre quem é a nossa convidada para hoje, eu vou pedir que vocês sigam as redes sociais do Arquivo de Identidade Angolano, no Facebook, no Instagram, que vocês acompanhem esse podcast através do YouTube, e vocês também podem encontrar o link para os vídeos, tanto das edições do ano passado como deste ano, no site do Arquivo de Identidade Angolano. E que vocês gostem muito, partilhem com outras pessoas, que vocês possam partilhar essas experiências e as nossas conversas. Agora, para o episódio de hoje, nós vamos falar sobre empreendedorismo. Um tema que está muito em alta em Angola, está muito em alta nos últimos tempos, mas nós vamos falar desse tema de uma perspectiva diferente do habitual. Vamos pensar nos desafios, nas perspectivas de empreender em contextos de preconceito, discriminação e exclusão. E para esse episódio de hoje, nós temos como convidada a tia da comunidade. A tia de todas as pessoas da comunidade LGBTQ em Angola, que é uma pessoa parceira do AIA há muito tempo e a quem eu vou pedir que se apresente. Então, bem-vinda, tia Samira. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado. Samira Disney é o meu nome, licenciada em Psicologia. Atualmente estou a fazer estágio na AIA como psicóloga, sou curadora, sou cozinheira, produção. Isso é um bocado de mim, digamos que faço. Uma tia de muitas valências, como vocês podem ver. E para quem não assistiu o primeiro episódio, o meu nome é Leonela Massucolo e eu vou estar aqui nesta nova edição a conversar com as nossas convidadas, com os nossos convidados e a vos acompanhar nesses temas e histórias interessantes que o AIA preparou para vocês. Então, tia Samira, antes de começarmos efetivamente no tema, eu gostaria que pudesses partilhar com as pessoas que vão nos ouvir, que vão nos ver, quem és nessa vida profissional, como é que é a tua história, onde começa a tia Samira? Onde começa a tia Samira? A tia Samira começa no bairro do Jumbo, completamente um dos subúrbios da Maiangade, que fica por detrás do supermercado Jumbo, onde tive o privilégio de ter a minha infância. Fiz o meu ensino de base, o meu ensino médio e posteriormente a universidade. Quem sou? Sou uma pessoa de trato fácil, lido-me com toda a gente, né? Não agrado também toda a gente. Quem faz, né? Esta sou eu. Venho do município da Maianga, bairro do Jumbo. Okay. E de onde é que saiu tia Samira, a tia da comunidade? Conta-nos essa história. A tia Samira começou quando tudo começou, né? Decidimos então criar a associação, a primeira associação LGBT, que é a IS. Depois de começarmos a criar, depois de criarmos, houve necessidade de fazer trabalho com a população mais jovem. Nós já vínhamos de outro projeto e de repente eu acho que eu era a mais velha do grupo e naquela altura trabalhava como conselheira do VH e posteriormente fui a supervisora dos conselheiros. Enquanto trabalhávamos, alguém disse, em vez de dirigir-se para mim como Samira, dirigiu-se para mim como tia Samira. O pessoal, alguns com a mesma idade que eu, alguns menores, aí foi ficando. Vinha alguém, chamava tia Samira, vinha alguém, chamava tia Samira. Então, eu gostei do apunho, gostei do nome, então ficou até hoje.
e 80% de todo mundo da comunidade dirige-se para mim como tia Samira. E tia Samira, além disso, virou uma marca de alguma forma também, né? Pensando no nosso tema. Realmente, e tipo brincadeira, hoje tu vais para o Jumbo, o meu bairro, porque eu continuo lá até agora, dificilmente tu vais encontrar alguém a chamar-me Samira. Que eu até faço questão de quem me chama Samira e eu digo até falta um T aí no princípio. E realmente ficou uma marca. Não é? Sim, eu acho interessante isso de associarmos os nossos nomes a uma marca. E eu gostaria de, pensando no nosso tema, começarmos a falar dessa tua experiência de se transformar na tia Samira, de como é que você sai de uma pessoa que se forma em psicologia para as outras facetas do teu trabalho, que você contasse um bocadinho sobre isso. Decoradora, serviço de catering, como é que surge tudo isso? Porque sabemos, né? Decoração já estava na veia. Enquanto estudava, ou seja, enquanto isso começou tudo só a memória não me falha, 2008. Trabalhava numa roulotte. A história veio depois dos conflitos familiares, quando realmente me assumi, a minha família ficou um bocadinho complicada, então a minha história começa daí. Em 2008 arranjei o meu primeiro emprego, já tinha passos com noção de decoração, já trabalhava com o meu padrinho naquela altura, então fui comprando o meu material, cada salário que recebia, comprava um rolo de pano, mas eu tinha um sonho, eu sempre disse que eu não posso ser mais uma trans, eu sempre disse, eu tenho que morrer doutora. Eu sempre disse que eu tinha que morrer doutora. A gente foi crescendo, foi vendo, foi em óbito de algumas manas que faleceram e como é que é aquilo? E o discurso fúnebre era sempre quase a mesma história. Morreu disso, acabou por aqui, então, mas eu sempre disse, eu tenho que morrer doutora. Então eu disse, para além da paixão que é decorar e cozinhar, eu tenho que ter uma licenciatura. Foi então aí onde eu decidi, em 2009, voltar a estudar. Enquanto fazia os meus trabalhos de decoração e não só, e também estava a estudar. Então eu ia para a escola, aos fins de semana que eu tivesse trabalho, trabalhava como decoradora e na maioria das vezes eu trabalhei mais para pagar a minha formação porque era algo que eu realmente queria. Então, a paixão da decoração, cozinha. A cozinha começou em 2009. Eu não tenho medo de errar. Dona Mônica, falo sempre o nome dela, foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de cozinhar profissionalmente. Faço a publicidade e queijo doce. Hoje a Dona Mônica é uma pessoa que ainda temos contato. Comecei a cozinhar para ela em 2009, no espaço dela em 2010. Deu-me realmente. Eu tinha dito, não, vou procurar esse emprego, vou lavar a louça. Você coopera. Mas ela olhou para mim e disse, não, tu tens um potencial. Então foi ela que descobriu essa veia da cozinha. E até hoje, desde 2009, eu cozinho profissionalmente. Desde 2009? Okay. Normalmente, em Angola e na maior parte do mundo, empreender já é um exercício difícil. Para pessoas LGBTQIA+, principalmente para pessoas trans, cuja estética, entre aspas, revela a identidade, é um exercício mais difícil. Aceder a emprego, estar no mercado de trabalho. E normalmente as pessoas utilizam o empreendedorismo como essa saída ou alternativa à recusa que encontram no mercado de trabalho. Podias partilhar connosco um bocadinho? Esse foi o teu caso? Qual é a tua perspectiva sobre isso? Que eu acho que tem esse desafio, esse exercício, né? As pessoas veem no empreendedorismo. Eu posso dizer que a princípio foi o meu caso, mas também posso dizer que não, porque comecei a empreender em 2009 mesmo, quando comecei a trabalhar com a Dona Mônica. Depois, posteriormente, veio aquela veia de quero ter a minha coisa. Eu comecei, depois de ganhar alguns dinheiro em 2009, o meu primeiro negócio no particular, fora da decoração,
né? Eu abri uma roulotte na porta da minha mãe, eu ia trabalhar, ia para a escola e à noite já tinha a minha roulotte em casa. Então eu acho que o empreendedorismo já estava aí, mas com muita dificuldade. Ganhar clientes, e naquela altura o meu bairro era um bocadinho muito marginalizado. Estamos a falar de 2009, 2010, para quem viveu no bairro e vive em bairros, as lutas de garrafas, aquelas gangues. Então os meus maiores clientes eram mesmo os meus vizinhos, que faziam as tais confusão. Das Então, katanas. então a dificuldade foi, mas não baixei a cabeça. Tive N's e N's prejuízo, mas lá no fundo eu sempre disse que eu vou ser alguém, eu quero ser alguém, preciso de ter o meu eu. Em 2017 as coisas melhoraram, fiquei mais firme, engrenei na faculdade, mas antes, porém, continuei a trabalhar. Já fui empregada doméstica, continuo sendo hoje. Hoje eu sou, para além do que faço, para além de ser uma psicóloga cozinheira, hoje eu sou assistente pessoal de alguém. Então eu continuo a trabalhar e a empreender para, graças a Deus, hoje Vai ser a tia Samira que nós vemos aqui. com certeza. E eu aqui hoje já estou a gerar emprego e hoje eu faço salário. Tipo, eu comecei a receber salário e agora eu também já faço salário. Então o empreendedorismo fez-me crescer. As quedas que a vida deu fizeram-me tornaram-me mais forte. E hoje eu estou aqui. Ok, obrigada. Eu achei isso interessante dos desafios e pensar que não é só empreender nesse nosso contexto que já é difícil, é o empreender num contexto que é marginalizado, que tem esses desafios e tem esse acréscimo da questão da discriminação, se é isso, né? Então você mencionou esse desafio. Os teus vizinhos eram os teus clientes, mas também é um bairro, imagino, com rolote, é à noite, você está ali a atender e de repente atirar uma garrafa, uma katana, mas tem os outros desafios ou tiveste outros desafios e ainda tens nesse processo de empreender sendo uma mulher trans no nosso contexto? Não, tenho muitos. Já tive clientes que preferiram meus trabalhos, mas eu não podia estar no local do evento. Quer dizer, por eu ser uma mulher trans, ela encarecidamente, ou ela, ou eles, né? Vamos dizer no plural, eles ou os familiares, dizem: não, nós gostamos muito do teu trabalho, queremos muito que tu é que fazes, mas infelizmente tu não podes ficar aqui. Eu sei, eu olhando para essa vertente, já teve situações que eu neguei, já teve situações que eu cedi. Fui, fiz o trabalho, acabei de fazer o trabalho, deixei o pessoal lá trabalhar, fui-me embora. Quando tocou 6, 8 da manhã, vim novamente, recolhi as minhas coisas. E também já teve clientes que preferiam mesmo que tu deixavas tudo e eles depois os recolhiam e iam para a tua casa. Algumas das vezes eu cheguei à conclusão: será que eu, por ser uma mulher trans assumida, ou será porque simplesmente é o meio onde eu estou que as pessoas não se sentiriam confortáveis? Mas eu cheguei à conclusão que eu estou a prestar um serviço. A pessoa pagou pelo meu serviço, não pagou para eu lá estar. Então, de algumas vezes eu concordei, mas quando eu sentia que era discriminação, eu batia de frente e algumas das vezes também já cheguei a desenvolver valores e retirar tudo que é meu e ir embora. Porque quando a cliente falava comigo antes do evento e me explicava a situação, eu aceitei várias vezes. Agora, quando alguns clientes falavam no local, não ia olhar para ti, momento, porque tu às vezes assinas contrato com uma cliente e as outras pessoas que rodeiam a cliente não sabem que tu és uma mulher trans. E quando eles vejam que tu estás aí a fazer o evento correu tudo bem, depois tem sempre aqueles polêmicos
por detrás, tu se apercebes, alguns caem de mal. Eu já cheguei de fazer uma festa, ter que ir ficar a noite toda tipo numa roulotte ou num bar, para sair daquele aperto, daquele desconforto, vir dia seguinte, tirar as minhas coisas, não dirigir-me para ninguém e ir-me embora. E das vezes que a cliente chamou-me outra vez, simplesmente eu disse não, Não aceito mais. não aceito mais. Que eu acho que deve ser um exercício difícil também, porque tem essa coisa que estávamos a dizer, né? A pessoa já vem de contexto periférico, é marginalizado, é difícil, ainda que não fosse uma pessoa trans, a pobreza em Angola é gritante. Então fazer esse exercício de, ok, eu preciso comer, tenho que pagar as contas, mas esse espaço É meu, mas não me aceita. Eles querem o meu trabalho, mas não aceitam que eu esteja lá. Então, de algumas maneiras, eu enfrentei muito, eu enfrento até agora, porque sem querer errar, 90% dos meus clientes não são do bairro. não são do bairro. E são pessoas LGBTQ a mais? Atualmente, 70% dos meus clientes são pessoas LGBT. Como é que foi esse processo? Estou a pensar, por exemplo, nós tivemos um outro episódio com o Elder Mendes e estávamos a falar da cultura pop, dessa ideia de comunidade, de popular e até do acesso às coisas, da ideia de mover as massas, de como é que quem tem acesso às coisas, de pensar esse exercício de mover também o dinheiro dentro da comunidade. Que Deus o tenha, tudo começou com meu grande amigo, meu mentor, alguém que eu tinha com uma força de inspiração, Carlos Fernandes. Tudo começou com ele quando ele decidiu dar-me a primeira oportunidade numa atividade. E aí, então, Samira, tu hoje vais nos trazer a comida. Mas para quantas pessoas faz isso? Bem, foi. Então, aí foi o primeiro passo para eu entrar dentro da comunidade. Começaram a mostrar o meu serviço e tudo só melhorou quando comecei a fazer a minha parceria com a AIA, porque posso dizer que posso me gabar que atualmente eu sou 80% dos meus contratos para a comunidade LGBT vem pela AIA. Então tudo foi um princípio e hoje eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer por estar aqui, por elas existirem, por elas confiarem no meu trabalho. E eu acho interessante, como disse, né? Quando estávamos a pensar a discussão sobre a cultura pop e o impacto na comunidade LGBTQIA+, eu também pensei no empreendedorismo e fala muito, pelo menos em outros contextos, né? A ideia tanto de pink money, tipo dinheiro rosa, e black money, para pessoas negras. Essa ideia do dinheiro circular dentro daquele grupo específico que é marginalizado, que sempre tem menos acesso a recursos e por isso é que eu pedi para falar sobre isso e continuarmos a pensar nisso, né? De como é ou foi ou fez a diferença para o teu trabalho essa relação com outras organizações, com movimentos da comunidade LGBTQIA+, pessoas com as quais você se identifica, se você acha que isso faz diferença, se seria uma alternativa aos desafios que pessoas trans podem sofrer ao empreender, como estavas a dizer, pessoas que ou não sabem que você é trans e não querem te convidar para trabalhar, ou que quando percebem não querem que você esteja lá. Achas que a ideia de trabalhar dentro da comunidade seria uma alternativa mais viável para pessoas que queiram empreender nesse contexto de discriminação, como as que sofreste? Não, como é que eu vou dizer? Realmente é mais agradável. Eu vou dizer, por exemplo, graças a Deus, quando confecciono uma alimentação e eu digo não, eu é que vou servir, para além de estar lá os meninos, mas eu vou. E eu me sinto muito satisfeita quando alguém diz, quer saber, quero mais. E sinto-me muito satisfeita. Eu estou no meu,
na minha zona de conforto. No teu espaço. Sei que aí é só eu, mas eu ainda prefiro bater de frente com a dificuldade, com o preconceito. Por quê? Porque eu não posso me esconder simplesmente e me limitar. Uhum. Então eu tenho que voar mesmo. Tenho que abrir É uma as questão minhas também da asas. afirmação. Certo, eu tenho que me firmar, eu tenho que me impor, porque por ser uma mulher trans não posso me limitar, não aceito. Então, onde tiver dinheiro, onde tiver trabalho, eu vou. Com preconceito ou sem preconceito, eu tenho que lá estar, porque para além de ser a minha marca, é o meu trabalho. Então, é muito bom quando tu fazes um trabalho para a comunidade, mas é muito agradável quando pessoas X confiam em ti, te abraçam e te depositam toda a confiança, não importa as pessoas que os rodeiam. Uhum. Então, a comunidade é uma coisa satisfatória, é É uma boa, porta. mas dar cara para uma toia aparelhar e se fazer de novo com outras pessoas é muito satisfatório. Então você também acaba por levar, tirando essa parte toda do o meu trabalho é uma forma de dinheiro, também é uma forma de você bater o pé no sentido de se afirmar e dizer, ok, eu existo além do meu trabalho e vou existir com ele também. Isso. E tipo brincadeira, já trabalhei com pessoas LGBTs e continuo a trabalhar, mas atualmente tipo 5% dos meus funcionários são pessoas não são pessoas LGBT, são pessoas X, então são homens e mulheres X, então eu acho que a oportunidade de me impor fez com que eu não pensasse só na comunidade. Uhum. Porque agora eu tenho muitas oportunidades pela comunidade, graças a Deus. Porque a tia Samira vem da primeira organização, vem da primeira ONG LGBT. Então, na comunidade eu tenho espaço. Mas por que eu vou me prender simplesmente na comunidade? A comunidade sabe que eu sou a tia Samira. O mundo também precisa saber. Eu enfrentei preconceito para terminar minha licenciatura, então o mundo precisa saber que eu sou a Samira. Para além de cozinheira, eu sou a Samira, sou psicóloga. Eu tenho que me impor, eu tenho que ganhar o meu espaço. Então esses são os meus planos, são os meus desafios, me afirmar, tanto faz como cozinheira, como psicóloga, como decoradora. Então, estas são eu realmente acho isso um exercício interessante, principalmente por ser facetas tão diferentes que você existe nelas, psicóloga e a cozinheira, e tem esse exercício de se afirmar e o existir além da comunidade, porque às vezes nós nos sentimos confortáveis dentro desse espaço e ficamos, ok, eu vou trabalhar só para a comunidade, dentro da comunidade, que é um exercício importante de circular, mas também acho interessante como trazes a ideia de a comunidade já é o meu espaço, eu preciso existir fora desse espaço, noutros espaços, e isso ser importante. Eu não sei se tem mais algum desafio nesse processo de empreender, além de ser uma mulher trans, fora disso, que achas que podíamos falar, conversar sobre? Desafios são quase sempre mesmo, quando tu de manhã acordas, tens uma cliente e precisas de um carro. Às vezes são os fornecedores que te deixam cair. Tu precisas do material que já pagaste e de repente chegas num armazém, o que tu pediste não encontras, mas tu pagaste. Então qual é a dinâmica? É sempre ter o teu plano B. E o plano B é convencer o cliente a usar o que tu tens. Porque muitos de nós não temos, ou seja, nenhum decorador do mundo tem todo o material. Então, nós ainda vivemos de algumas pessoas, assim como eu, ainda vivemos de aluguel de algum material.
Então, a maior barreira é mesmo o carro, as ruas esburacada para tu ir buscar material, porque a maioria das pessoas que têm material, que fornecem material tão muito distante do centro da cidade, na sua maioria das vezes É esse processo, né? é esse processo, e as pessoas que estão à volta, às vezes o carro que a cliente mandou é uma pessoa homofóbica. E isso Já aconteceu contigo essa experiência? já aconteceu. E acontece sempre, porque tu não conheces a pessoa, tu não sabes o que é que vais dizer. Ela também não te conhece. A cliente não informou. Então, a delicadeza de ser uma mulher trans aí fazer uma festa de criança, já imagina, estás no meio de mais de 50 crianças e as crianças são muito curiosas. Querem perguntar. Mamãe, esse tio tem cabelo, esse tio usa brinco, esse tio tem unhas compridas, pintou lábios. Então, essa dinâmica, saber lidar, ter aquele momento. Aí usa toda a psicologia também que aprendeste. Com certeza. De explicar aos pequeninos que não, a tia é assim, a tia é aqui, não é tio, é tia. Então, é um processo que a pessoa todos os dias levanta. Tem que fazer e pensar. Tem que fazer. Por mais que eu, graças a Deus, hoje eu sou assumida a família toda. Quando tenta, algumas respeitam, as outras toleram. Mas existes nos teus termos. Mas existe. Tu das mesmo conta que aquela prima não te convidou mesmo no casamento dela porque és mesmo mulher trans, vais pôr o vestido mais lindo do dela. Das mesmo conta. Que aquela... Ainda tem isso. O desafio da roupa no casamento da prima. Mas graças a Deus 80% da família está lá. E onde eu não me sinto confortável, não vou. Não vai. Mesmo no trabalho agora, disseste no começo, né? Algumas vezes cedias, noutras vezes, prontos, recusavas o trabalho, mas como estás a dizer agora existes nos teus termos onde não cabes, não te aceitam, não vais. E no trabalho também já consegues ou já chegaste a um nível de flexibilidade, de conforto no teu trabalho, de solidez que te permite fazer esse exercício de dizer não, esse trabalho eu não aceito, esse espaço é preconceituoso, vão me discriminar ou me discriminou e eu me recuso? Posso dizer que sim, mas também posso dizer que não, porque a tia Samira agora é uma empresa, então eu gero salários, então tem essa preocupação crescida. Preocupação com os meus funcionários. Isso quer dizer que eu posso receber um contrato e vou, faço, saio, e também posso receber um contrato que os meus funcionários só é que vão. Então eu estou numa fase da minha vida de receber o trabalho na qual eu posso prestar. Com preconceito ou sem preconceito, se o cliente bateu a minha porta, é porque eu vi que a Samira sabe fazer e eu que quero. Então, se tem uma ou outra pessoa homofóbica, eu sei me virar. Porque a Samira tem um cuidado de comunidade. Tenho sim, tenho. Eu gero salários, então eu tenho que gerir esse impacto, porque eu tenho que ter em mente que eu sou uma mulher trans. Eu não posso exigir o que eu não posso dar. Eu não posso exigir a minha aceitação. Não posso exigir que a outra pessoa me aceita, mas posso exigir que a outra pessoa me respeita. Então, eu estou aí, pode não aceitar, mas tem que me respeitar. Que também ninguém precisa aceitar a vida alheia, né? Tem que me respeitar para eu também me respeitar. Porque eu tive N experiências enquanto estudava estou a falar no ensino médio, eu tive colegas, eu cheguei a usar até o banheiro dos professores para
para fugir das brigas que tive com algumas meninas por eu usar Um banheiro feminino. banheiro feminino. Mas graças a Deus também consegui ultrapassar. Pude saber explicar e tudo é um processo. Não bater de frente, saber impor, explicar, fazer com que as pessoas te respeitem e depois, quando as pessoas te respeitam, as outras pessoas vão te aceitar. Ok. Uma coisa que eu achei interessante é a forma que você explicou os desafios e trouxe esse exercício do acorda, tem essas barreiras, tem aquela. E eu queria que nós fizéssemos isso agora, mas a pensar, se tivesses que explicar, como a tia Samira faria, para outras pessoas LGBTQIA+, mulheres trans e não só, como empreender, como fazer esse caminho num contexto como o nosso, que a discriminação, nós sabemos que ainda é absurda, que é fechado para pessoas da comunidade, que o acesso a dinheiro para circular quase que não existe para nós, né? Como você aconselharia e orientaria? Olha, és mulher trans, és homem trans, és uma lésbica, és um gay, és queer. Queres empreender, o caminho de se construir como empreendedora, como empreendedor, como é que você faria esse exercício, por exemplo? A questão seria, o que gosta de fazer? O que gosta de fazer ou o que quer fazer? Então, primeiro a pessoa tem que ter certeza no que quer fazer e segundo tem que aceitar as barreiras, porque todo negócio nos primeiros 3 meses a pessoa vai falecer. Os maiores empreendedores perderam e vão continuar a perder nos primeiros 3 meses, porque os primeiros 3 meses é a formação. Vou dar um exemplo, eu quero abrir uma relota. Eu comecei com uma relota na porta de casa, mas eu não sabia se os meus vizinhos iam comer o meu hambúrguer. Eu não sabia se os meus vizinhos iam gostar do cachorro. Então, tudo começou com 12 pães. O saco de pão vem sempre 12. Agora já temos de 4, de 6, mas antigamente vinha sempre 12. Então, às vezes vendia as 3, num dia vendia as 1, e as pessoas vão acostumar. Há algumas pessoas que desistem. Só estou vendendo 1 por dia. Não, aqui mesmo vou desistir desse negócio, nunca dá nem para mim. Não. Insistência, persistência. Se eu quiser, agora tem uma vibe de muitos formadores. Algumas pessoas já me pediram para dar formação, mas infelizmente eu não sei dar aulas e não sei se conseguiria inspirar outras pessoas. Você anuncia a tua... E de repente estás aí, pagaste sala, criaste as condições e de repente... E estás a falar para outras pessoas. De repente só vem 4 ou 5 pessoas. Mas tu tinhas uma expectativa que a sala teria pelo menos 20 participantes. Só tem 5. Segredo. Diminui o custo. Começa com palestras grátis. Vai ver até onde vai chegar. Porque tudo começa de um princípio. Como eu tiver dito, os 3 primeiros meses tu tens que ter certeza que vais dar certo ou não vais dar certo. Então, por exemplo, quando dei certo na Rolote, eu consegui inspirar as outras minhas amigas, estou a falar de mulheres cis, né? Abrir Rolotes. E quando eles abriam as Rolotes, eu era formadora. Eu é que dava a experiência como fazer um hambúrguer. Até aí sim um talento de ensinar. Como atender o cliente. Mas o segredo é manter o foco. É saber o que queres e para quem queres. Mas agora, se tivesses que orientar ou ensinar, pensando nessas palestras e como orientaste as tuas amigas que são cis, achas que precisa haver ou tem orientações específicas para pessoas da comunidade que passarias ao quererem empreender? Vocês tem que ser insistente
nos primeiros 3 meses da afirmação, vão ter desafios, vão ter barreiras, mas achas que depois, se tivesses que falar só para pessoas da comunidade LGBTQIA+, darias conselhos diferentes? Não, daria os mesmos conselhos, mas focaríamos mais mesmo para a prática, porque conselho se fosse pago, daríamos milionário a todos nós. Então, tem que ser uma prática, porque às vezes algumas pessoas entram daqui e saem logo daqui, então tem que ser. Não, tia Samira, olha, eu agora quem me procura só digo, consultoria paga-se. Eu agora estou a cobrar 30 mil kwanzas por consultoria. Mas é isso, ainda estou a ser bem generosa, diga-se de passagem, confesso. Sim, agora eu estou a dizer, não. Quer falar comigo sobre o quê? Sobre vocês. Ai, meu amor, vai me desculpar, consultoria paga-se. Agora aqui consultoria paga-se. Então, eu acho que para a comunidade, eu digo que estou aberta. O que eu recebi de outras pessoas também consigo passar. Embora que atualmente a agenda não está boa, né? Mas consigo, sou flexível. Algumas vezes não fui, mas agora estou mais. Então, a oportunidade que eu ganhei de outras pessoas LGBT, então eu também prefiro dar a outras pessoas LGBT. Se eu tiver, os outros também podem ter. E vindo de mim, seria muito bom. E isso me lembra, né? Quando estive a pensar nesse tema e nos outros, coisas do empreendedorismo para contextos como o nosso e para pessoas que tendencialmente já sofrem mais preconceito, mais discriminação, eu penso, e por isso é que eu fiz aquela pergunta do se achas que trabalhar só para a comunidade era uma alternativa melhor, pensando nessa ideia de se eu sou LGBTQIA+, a tendência das pessoas é pensarem em empreender, vou fazer um negócio para essas pessoas, vou criar alguma coisa que a comunidade goste, vou trabalhar com não sei o que atrai. Então, pensando em si também na ideia de solidariedade do circular, falaste da organização e como o teu trabalho agora renda vem muito do AIA, que é um outro coletivo, e como começaste com o Iris, que te deu a primeira oportunidade de trabalho. Então, refletirmos sobre essa importância que vem do desafio que você falou da discriminação, mas também tem esse outro lado desse suporte que pode vir dos movimentos. Tem várias organizações agora a criarem-se no movimento e pensar, ok, se a tia Samira está a empreender, se a mana fulana está a empreender, por que não as organizações contratarem aquele serviço? Por que não eu, que sou a tia Samira, vou contratar pessoas, pelo menos 50% que são LGBTQIA+, percebendo que tem esse desafio? Então, eu acho que deixa eu ver, a minha filhada, a menina da Loisa, o meu melhor amigo. É estranho que dentro da minha empresa eu tenho atualmente 5 pessoas LGBTs. Num total de? Atualmente eu estou com 9 trabalhadores, então 5 deles são LGBTs. São a maioria. Então, uns como freelancer vêm quando tem trabalho, mas tenho 5 pessoas LGBT a trabalhar comigo. Eu pelo menos olhando para eu acho que esse é um caminho possível, tanto para estimular as outras a partir da tua experiência. Não sei se olhas para a coisa do mesmo jeito, mas pensar na solidariedade. Se é difícil para uma, vamos construir. Não sei se alguma vez no teu processo refletiste sobre isso, pensaste em direcionar o teu trabalho só para contratar pessoas LGBTQIA+, ou só para servir, ou disseste aquela hora, para empreender, primeiro tem que saber o que é que eu gosto, o que é que eu quero fazer. Se alguma vez pensaste ou achas que seria um conselho para pessoas, mulheres trans, homens que querem empreender, pensa no que é que você gosta, pensa no que é que você quer, pensa no que é que a comunidade precisa. Achas que isso é um exercício que precisa ser feito, de alguma forma, pensando também no nosso contexto de movimentos em Angola, do mercado do trabalho, de empreender? É um exercício muito prático, porque eu tenho que analisar. Eu vou empreender para a comunidade.
Será que a Iris está disposta a contratar os meus serviços? Será que Yeah. a Aya está disposta a contratar os meus serviços? Será que tem um público? Será que eu agrado esse público? Será que o movimento Eu Sou Trans, já passando aqui a publicidade, que é o movimento que eu pertenço, está disposto a contratar o meu serviço? Será que o movimento Tem dinheiro para isso? Certo. Então, eu não posso só me focar mesmo na comunidade LGBT. Eu digo eu como pessoa, porque Mas é isso, é a tua experiência, né? A ideia é essa. eu tenho, para além dos movimentos, que graças a Deus, quando podem, contratam e dão muita visibilidade, eu tenho outro público para atender. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um sonho do meu aberto até às madrugadas. Então, o meu aberto até às madrugadas não vai atender só pessoas LGBTs, vai atender todo o público no geral. Então, vai ser um aberto até às madrugadas. Quem quiser passar por lá, vai ter que ir lá, vai passar. Mas eu também posso pensar no caso de afirmar a minha empresa como uma empresa LGBT. Por mais que eu tenha... Já pensaste nisso? Já. Eu posso simplesmente pensar em que os meus trabalhadores podem só ser pessoas LGBT. Mas para eu conseguir dar essa estabilidade aos meus funcionários, eu tenho que estar firme. Porque as barreiras que eu enfrentei e continuo a enfrentar, os meus funcionários têm que ter certeza que querem enfrentar. Vou dar um exemplo. Tu vais para o meu restaurante e decides ser atendido por o garçom e tu das conta que o garçom é um homem gay afeminado. E o teu parceiro totalmente a olhar para o jovem. Tu ficas desconfortável. Mas às vezes o teu parceiro, sempre que te pede para sair, quer ir para aquele espaço. Então, eu tenho que ter certeza que os meus clientes vão sentir-se confortável com os meus funcionários. Porque eu não gostaria que o meu funcionário fosse discriminado por ser uma pessoa LGBT. Mas sim, eu gostaria que o meu funcionário fosse respeitado e aceito por ser uma pessoa LGBT que está lá a trabalhar, a procurar o seu sustento, que não fosse taxada como uma outra pessoa, como muita gente taxa e pensa que as pessoas LGBT passando que é simplesmente mesmo, que é simplesmente sexo. Não. Então, para eu ter uma empresa, ou para a minha empresa ser 80% LGBT, eu tenho que estar firme. Criar estabilidade. Para eu poder lhes dar aquela estabilidade e bater de frente por causa deles. Mas é um processo que você quer fazer, que eu entendo essa questão e eu acho interessante como colocaste essa preocupação com quem é teu funcionário, mas também com quem é cliente, porque pelo que disseste eu acabei de perceber que não é possível ainda, se estou errada depois podes me dizer, no nosso contexto, pensar um negócio 100%, 80%, 90% que atende à comunidade, às demandas da comunidade, pensando que a comunidade seriam os teus clientes que estavas a dizer. Eu não sei, preciso saber se o Aya vai contratar um serviço, se o Iris. Então há esse receio também, essa dúvida, se mesmo dentro... Atualmente nós somos mais de 8 ou 12 coletivos e não é querendo gabar, sim, somos 9, né, nesse caso. Não é querendo gabar, já lá ver. Eu posso dizer que nesses 9, 4 usam os meus trabalhos e a grande maioria não. A grande maioria não. Atualmente só 2 usam constantemente. O que permite ter renda, flexibilidade, isso. É complicado eu preparar a minha empresa para simplesmente atender a comunidade. Porque para além de sermos muitos a fazer o mesmo trabalho, alguns realmente não querem mesmo te contratar.
dentro da própria comunidade. Certo. Alguns não querem o teu trabalho. Aí fica um exercício e uma dúvida. Como é que fica? E pelo que você falou, né? E você começou dentro da Iris. E hoje você também está no movimento Eu Sou Trans. Então, além de ser a tia Samira da comunidade, empreendedora, que presta esse serviço, tem esse lado do ativismo. Como é que essas duas coisas se ligam e como é que podemos trabalhar para se ligar? São 9 coletivos. Mesma causa. E não há esse suporte na maioria. Entra aí, podia ver pensando, ou se calhar também uma exigência preconceituosa de alguma forma de pensar que toda empreendedora trans ou lésbica ou gay deve necessariamente associar o trabalho dela, o serviço dela ao ativismo. Até que não, porque eu comecei a fazer ativismo numa brincadeira. Eu acho que atualmente as minhas melhores experiências como ativista passa aqui Nírio Sebastião, meu amigo. Quando começamos, estamos a falar de 2012, 2013, naquela altura trabalhava com um projeto no PS Angola, que é o novo projeto. Eu me lembro que quando o Nírio pediu para eu ir fazer o teste, não me queriam. E não era só eu que ia passar. Por ser uma pessoa trans? Não. Naquela altura eles precisavam de uma pessoa trans, mas já queriam a pessoa trans, já sabiam quem era a pessoa trans. Mas o Nírio disse: Samira, tu vais me encontrar no lugar X, a hora X, faz também o teste. Fui para lá, fiz o teste, mas as chefes do Nírio já queriam outra pessoa que estava a concorrer comigo. Não sei o que se passou. Não sei o que se passou no teste e eu fiquei. Eu passei, a pessoa que eles queriam não tinha a qualidade ou as habilidades que necessárias eles precisavam. E daí o ativismo ficou. Me ausentei, voltei a fazê-lo. Porque uma mulher trans fazia ativismo naquela altura, 2015, 2016, 2014, depois não tinha salário, não tinha, como é que se diz, não tinha financiamentos como tem agora, como já teve. Então era tudo amor à camisola, então eu precisava me manter, então fui me afastando, fui fazendo outras coisas e posteriormente decidi voltar a fazer. Mas é uma questão que fica, né? Você liga de alguma forma ou ligou, ou achas importante ligar o teu ativismo ao teu empreendedorismo, ou à necessidade de empreender, ao serviço que você presta? Ele influencia a forma que você presta o teu trabalho? Você vai pensar o teu caminho, vai pensar o serviço? Sim. Ou você vai olhar o Não, influencia. Por quê? Porque eu sou uma mulher trans, primeira experiência de estágio profissional, pós-formação na área de aconselhamento, fiz num hospital público, a Joer, e tinha as pessoas entravam por KTV, tentar atender uma mulher trans. Agora a minha segunda experiência, pós-formação superior, novamente num hospital público, e por ser uma pessoa LGBT e ter acesso a algumas outras pessoas, ajudaram-me que eu concluísse os meus 2 estágios profissionais. Então, quer dizer, por ser uma pessoa LGBT, por conhecer pessoas LGBT e por fazer empreendedorismo dentro da comunidade, então eu consigo aconselhar assim, porque por ser essa pessoa que eu consegui também os estágios que eu tenho até agora, dentro e fora da comunidade. Foi a comunidade que me fez chegar às formações em estágios profissionais e remunerados. Então, consigo sim aconselhar o meu empreendedorismo. E como isso também é uma coisa que agrega. Sim, agrega sim. Eu ao ouvir isso agora, eu acho que
torna mais interessante a própria ideia de comunidade. Estamos a usar a comunidade LGBTQIA+, na ideia de que no empreendedorismo, nessa tentativa de aceder a emprego, é essa comunidade, embora você não vá trabalhar só para ela, que é um suporte também para você conseguir aceder e existir nesses outros espaços que você quer trabalhar. Com certeza, sim, com certeza. Porque quando fecha-se uma porta, abre-se duas janelas. Então, ou tu pulas, ou tu pulas porque não tem agradeamento. Ou tu fazes passar uma carta ou um bilhete pelaquele agradeamento para alguém vir mesmo abrir a porta. Eu acho interessante. E tendencialmente do outro lado vai ter lá uma outra pessoa LGBT que vai receber e fazer chegar ao mundo. Obrigada, Samira. Eu acho isso interessante. Eu não sei se, pensando no empreendedorismo, nesse nosso contexto fechado, desafiante, se tivesses que recomeçar a empreender sendo uma mulher trans, sendo essa pessoa que você é hoje, que coisas você faria diferente pensando nas experiências que você aprendeu? Já para nós fecharmos a nossa conversa. O que eu faria diferente? Sim, pensando que eu sou uma mulher trans. Por conta disso, nesse contexto, tive que passar por esse desafio, por aquele, e olho para os meus funcionários, para as pessoas que estão comigo. O que eu faria diferente? O que eu aprendi nesse empreender dentro desse contexto tão hostil? Acho que eu não faria diferente nada. Por que eu não faria diferente nada? Porque num grupo de 7, 8 amigas, algumas seguiram caminhos diferentes, empreenderam diferente, passando aqui a publicidade. Minha amiga Yu, que é cabeleireira, eu sou cozinheira. Minha amiga Catraia é decoradora e também tem o seu espaço de assados, de frutos do mar. Acho que não posso falar. Minha amiga Daphne hoje é uma grande cabeleireira que começou comigo, começou algum espaço dentro da minha empresa na decoração, não deu certo. Por intermédio do destino, hoje é uma cabeleireira também. Eu acho que eu não faria diferente. Eu só tentaria, em vez de fazer diferente, eu acho que eu dava um passo maior que a perna e tentaria abrir mesmo, que é um dos outros meus sonhos, o meu aberto mesmo até a madrugada, que é o futuro que eu sei que um dia vou conseguir, que é o meu restaurante, então que é o que eu mais almejo. Sim, obrigada, Samira. Foi interessante ouvir a tua experiência de trabalho, e principalmente esse conciliar ativismo, psicologia, aconselhamento. Não querias aconselhar, mas olha, viraste uma tia e ainda viraste uma psicóloga para garantir que ias aconselhar de forma profissional. Então, só me resta agradecer por teres aceito o nosso convite, partilhar a tua experiência, dar esses conselhos, orientações para pessoas trans que queiram empreender. Não sei se tem mais alguma coisa que queiras falar. Esse final agora mencionaste diferentes tipos de trabalho, formas de empreender que as pessoas podiam fazer. Não sei se tens mais alguma coisa nessa linha que queiras partilhar para a comunidade. Eu acho que as minhas irmãs, as mães trans, o que deviam fazer ou o que devem fazer é aproveitar as oportunidades que estão a surgir agora, se capacitarem e ver se conseguimos ganhar espaço conosco mesmo, dar voz a nós mesmos, porque temos que sair do aconchego de outras pessoas. Tem que ser nós. Por exemplo, o salão onde eu vou lavar o cabelo não pode ser da minha amiga que contratou a minha amiga trans, não. O salão que eu quero ir lavar o cabelo tem que ser da minha amiga trans. Tem que ser da minha amiga trans, que eu sei que eu chego àquele salão é da minha amiga trans. Não que a minha amiga trans é uma funcionária. Então eu acho que se nós nos capacitarmos, vamos conseguir o respeito que tanto merecemos e ter os nossos espaços. Que é um caminho possível, né? Empreender é um caminho possível para mulheres trans. É um caminho possível para mulheres trans. Embora que algumas já, né? Porque tirando eu, temos outras, né? Então, eu acho que as que já estão no mesmo caminho que eu,
Eu posso dizer que conseguimos inspirar outras pessoas. Que isso que é uma pergunta interessante, né? Quem já fez esse caminho, pensando no teu ativismo, quem já fez esse caminho, que alternativa, como poderia ser uma alternativa então, para outras pessoas nesse sentido, né? O que é que vocês podem fazer, o que é que vocês fazem nisso? Essa lógica, né? Inspirar, ajudando e mostrar o caminho a seguir, porque às vezes muitas de nós também gostamos muito de ficar só para nós. Então, quando alguém bater a nossa porta, o segredo é dar conselhos positivos, incentivar a pessoa a ir para frente, não recuar. O segredo é ir para frente, não recuar. Então, a nossa inspiração, o nosso sucesso tem que ser inspiração para outras pessoas. Obrigada, Samira. E para vocês que acompanharam esse podcast, que ouviram mais um episódio, esperamos que vocês tenham apreciado, que vocês tenham gostado do que vocês ouviram e, novamente, que vocês curtam esse episódio, que vocês partilhem com outras pessoas para conhecerem as experiências, para ouvirem essa voz interessante que é a tia Samira, e curtam as redes sociais do AIA, sigam todas as redes sociais e pesquisem pelo link dos outros vídeos do podcast através do site do AIA. E tia Samira, obrigada. Para vocês que nos acompanham, nos vemos no próximo episódio.